Fala, turma, tudo bem? Olha nós aqui de volta, segunda temporada, como disse o Marcelão, da prosa do economista com o zootecnista. Turmada, um prazer a gente poder estar de volta aqui, trazendo cada vez mais assuntos aqui que contribuam com você no seu dia a dia. Como o Marcelão sempre fala, se gostou da nossa prosa, vai lá no sininho, plim, no sininho, curte, compartilha, passa para o amigo, que a gente está aqui de fato é para trazer a cada dia mais aqui assuntos que fazem parte do seu dia a dia e que também são provocativos para você começar a olhar a sua pecuária de uma forma mais real. Não é diferente, mais real. Porque essa palavrinha diferente na pecuária eu já cansei de ouvir, tá? E a hora que você vai ver que é diferente para quem cria, não para quem planta. Então, a ideia é essa. Marcelão, prazer de novo estar com você aqui. Tamo junto. Dá um alô pra turma aí. Olá, amiga e amigo que suja a botina nessa lida pecuária, tudo bem? Já estava com saudade de vocês aí. Gustavão, vamos meter o pau aqui, né? A única coisa que não mudou na prosa do economista com o zootecnista é o ensejo da provocação, tá certo? Mas e o tema de hoje, Gustavo? O que nós vamos começar a abrir nessa segunda temporada aí? Marcelão, nessa segunda temporada a gente já começa com um assunto aqui, acho que super aqui importante aqui e relevante pro dia a dia, tá? Que é uma coisa que a gente até debateu um pouquinho na primeira temporada aqui e a gente tá resgatando ele aqui para ser um pouco mais, talvez didático aqui, um pouco mais numérico nessa situação, que é como que a gente vai analisar o ponto então de equilíbrio de produção de bezerro versus índice de desmama. Por que disso? Tá? Se eu estou na fazenda de cria, o fato gerador inicial de receita é o bezerro. Mas se eu não tiver, obviamente, um índice de desmama bom, essa relação vai para o buraco, ela afunda, né? E aí, o que então eu quero saber com isso, né? Qual que é então o número mínimo então que eu preciso ter de desmama para eu pagar as contas? Simples quanto. Simples quanto. E mais um detalhe importante, lembrando, tá, e a gente vem falando isso a cada vez mais aqui, e não é querendo definir teoria, muito pelo contrário, mas sendo real, hoje uma fazenda de cria, ela também tem que ser uma fazenda de engorda de vaca, porque ela vai descartar. E aí como que esse balanço aqui, ele vai se tornar positivo, tá, no seu dia a dia e no ciclo financeiro de um ano, tá? É isso, Marcelão. É um bom começo de segunda temporada, hein? Acho que já entramos meio que solando, né? Gente fazendo live aí, vendendo os cursinhos de cria aí, prometendo, eu não sei, depois você até pode me explicar aí, faturamento por hectare, é a mesma coisa de receita por hectare, que é a mesma coisa de lucro líquido por hectare, ou é a mesma coisa de margem líquida por hectare, porque, pô, nego falando de R$ 2.000 aí, por hectare, na cria, chefe. Olha, tem 25 anos que eu trabalho com esse trem. Para que o cara tá arrendando fazenda então para soja? Não, porque isso eu ainda não vi um negócio desse. Olha que a gente tem fazendas aí, né, que a gente opera enxuto, com alta lotação, produzindo já quase 0,8 bezerro por hectare, e, nego velho, fazer lucro líquido por hectare de 2 contos. Vocês têm que ver esse povo mesmo, né? Do Instagram, do Toba, falam, é o seguinte, é ciclo. É ciclo. Se é ciclo, uma hora vai voltar no que era, né? Mas a gente vai trazer essa prosa depois aqui na segunda temporada, que a gente vai fazer uma relação de ciclo pecuário versus ciclo econômico. Ninguém fala, todo mundo fica batendo na teclinha maravilhosa do ciclo pecuário. Ninguém coloca a relação do ciclo econômico, do poder de compra das pessoas para comprar o bifinho de cada dia, né? Ninguém fala ninguém fez essa relação, né? Mas não vai trazer esse papo aqui também nessa segunda temporada. O negócio começou a subir também, né? Já não tinha baixado na gôndola, agora está subindo na gôndola, né? Então não tá fácil para a turma fechar essa conta aí também, não, né?
e procurando, e procurando. Mas eu concordo com você que realmente em algum pedaço do ciclo do sistema de cria tem o produtor, né, o criador, tem que ver sim o que está sendo entregue de arrobas produzidas ali no tocante a descarte, né, Gustavo? Isso eu Exato. acredito, tem que ter, não só a favor, né, igual alguns trabalhos que a gente já viu em passados recentes, né, que chegaram a dizer que uma fazenda de cria, isso tem, só vocês caçar aí no YouTube aí que isso aí tem, que uma fazenda de cria bem lucrativa, ela tinha que ter 50% de desmame, porque o resto era descarte de vaca. Pô, gente, 50% de desmama, nós vamos ver no outro episódio que nem reposição o nego faz, né? Então, assim, Não, mas, cara, e aí, pensando economicamente, você trouxe alguma coisinha aí para mostrar para nós? trouxe, cara. Eu fiz fiquei quebrando a cabeça aqui esses dias para poder trazer esse tema aqui já de forma diferente. E aí eu fiz um cenário aqui, até simples para quem está ouvindo a gente aqui, tá, pessoal? Eu fiz uma base, esse cenário tudo com uma base 100, tá? Então, obviamente, se vocês quiserem extrapolar isso para qualquer número, vocês vão extrapolar, mas tem um ponto de referência importante aqui. Para cada número que eu aumento, tá certo? A minha escala, ela se torna talvez um pouco mais positiva do ponto de vista de custo, porque eu vou gerando mais eficiência. Tá, então vocês podem até aumentar um pouquinho lá o valor final, que não vai fazer muita diferença não, dado que a base ela é 100, então é isso, tá? E aí eu fiz um cenário aqui, Marcelo, super interessante, tá? Eu vou subir a tela aqui. E aí também não tá rebuscado, não é vender planilha não, tá, gente? Pelo amor de Deus, porque o Instagram também tá lotado de nego querendo vender planilha para vocês. Não tô querendo vender nada aqui, planilha nenhuma. É porque eu precisava de fazer isso aqui, senão eu não consegui ilustrar. Só por isso, vou tá? falar um negócio para você. Não tem coisa melhor para deixar uma pecuária lucrativa que o tal do Excel. Não tem. Exatamente. Esse Excel eu vou te contar. Exatamente. Isso, cara. Eu até ia fazer uma piadinha, mas eu vou não respeita a pessoa. Eu vou começar aqui da forma mais trivial aqui, que é uma coisa que eu acho que isso é uma coisa que eu tenho de convicção comigo, tá? A fazenda de cria, ela tem são várias simulações aí. São 3 cenários, tá? A gente vai passar então, por 3 cenários. Aumenta, tá? Por favor, mostrando só o primeiro, depois só o segundo. Aumenta a tela dele aí. Estou aumentando aqui já. Aí, ó. Até isso Excel faz. Nossa, aí, ó. Melhorou? Excel é... Opa! Então vamos lá, ó. Então eu vou trabalhar, são 3 cenários, tá? Que eu fiz aqui. Eu fiz 3 cenários, tá? A gente dando chance, que todo mundo adora dar uma chancezinha para uma matriz nesse Brasil afora, né? Eu sou completamente contra. Para mim, se eu tenho uma linha de produção, a máquina não funcionar, tem que ir embora. Ponto final. Né? Porque senão alguém vai pagar essa conta. Aí só um adendinho aí, Gustavo. Como eu acabei de falar aqui agora, né? Às vezes a culpa, né? Não é nem do cara querer dar uma chance. Existe, claro, a gente sabe que existe esse negócio. Agora, o cara às vezes está tão ruim em índice, tão ruim em manejo, tão ruim em tudo, que ele não consegue fazer a reposição. Ele não tem matriz caminho. Se ele descartar todo mundo que deu vazio no negócio dele, ele acaba com o rebanho dele, às vezes, em 3 anos. Exatamente. Né? Então, assim, esse é um ponto que a gente também tem que atentar, já aproveitar para puxar a orelha da turma, né? E aqui eu estou sendo assim, aqui é muito mais batendo uma foto do que a gente pensando aqui em cenário que pode ter N variáveis. Vamos para poder trazer assim um ponto aqui de análise real bem econômica, tá? Então, gente dando chance, tá? Uma operação sem chance nenhuma, tá certo? Aproveitando a produção, depois fazendo uma recriazinha, que isso é o mais tradicional. Então, vamos pegar um cenário aqui sem chance, tá? Estou produzindo bezerro, uma fazenda de cria, peguei uma base 100, tá? Essa base 100 eu estou usando ela para matriz, são 100 matrizes aqui, e aí você explora, minha fazenda tem 1000, transforma para base 1000 aqui, você vai ter um rateio talvez um pouco menos aqui de custo aqui, você cai seus, não vou falar para você cair o custo na mesma proporcionalidade, que não vai acontecer,
tá? Mas você depois, no final, você faz um balanço, tá bom? A gente manteve um custo aqui, mês de matriz de R$ 85, um custo extremamente factível, tá? Não estamos fazendo invenção de nada aqui, estamos cuidando da vaca na necessidade que ela precisa, tá? Trabalhando com uma desmama final aqui, que não é prenhez, é desmama. Pessoal, pelo amor de Deus, não confunda. Tá, eu sei que muita gente tem lá a alegria em ver o seu índice de prenhez. Seu índice de prenhez, parabéns, ele é um primeiro fator, mas o seu fator mais importante na fazenda é o seu índice de desmama. Desmama. Só serve para veterinário cobrar mais caro. Só para ele fazer propaganda que ele tem a mira boa. Mas no fingir, meu amigo, você nessa hora da desmama, você está sozinho. É você contra você mesmo. Não é o veterinário, é você contra você. Então, cara, a gente vai lá para o índice de desmama, a gente trabalha no índice de desmama de 70%, até bem positivo nesse caso aqui. Então, obviamente, o que vai acontecer aqui, a gente está fazendo um descarte aqui de 30% do rebanho, tá? E aí, ir no mercado, numa reposição aqui de 30%. Essa reposição a gente fez ela de forma estática, tá? A melhor forma seria aqui aumentar 10, 15% nessa reposição, em detrimento ao quê? Aos históricos de índices que pode acontecer. Tá? Mas a gente fez ela estática para poder facilitar o raciocínio de vocês aqui e depois para vocês acompanharem isso daqui. Mas lembrem que quando a gente for pôr essa posição no papel, é importante vocês aumentarem ela aqui de 15 a 20%. A gente manteve estático para poder ajudar. Tá? Então, se eu descarto 30 vacas aqui com 14 arrobas, tá? E uma arroba na data que a gente está fazendo essa prosa aqui hoje, eu puxei ela lá na Scott com base no Triângulo Mineiro da Vaca aqui, tá? À vista, nem com 30 dias, 268, esse cara vai ter uma receita de 112 mil. Bom, se ele vai, tá? E aqui eu vou trabalhar a reposição, depois eu vou vir aqui no custo do bezerro, tá? Numa reposição, eu vou no mesmo fator, eu estou repondo com novilhas aqui, tá certo? De 9 arrobas, mas eu estou considerando na hora da compra uma de 10 para gerar um ágiozinho aqui também, tá? Então eu tenho um resultado final desse pelo outro de 32. Bom, guarda isso. Mas o que é o ponto mais importante que eu quero trazer aqui para vocês, ó? São essas duas linhas, são essas linhas aqui, ó, tá? Bom, se eu sou uma fazenda de cria, eu preciso obviamente das matrizes para poder gerar bezerro. Então a base relacional de custo vai partir por ela. Mas quem vai bancar o custo dela? A minha geração de receita, que é o bezerro. Então, quando eu pego e eu faço isso aqui, tá? Olha o meu custo final de bezerro. Gente, conta simples, tá? 85 mês vezes 100, vocês vão saber, vezes 85 vezes 12 vezes 100, vai dar esse custo aqui por matriz ano. Beleza? Beleza. Se eu tenho 70 bezerros de desmama, é muito simples, tá certo? Eu pego isso aqui, multiplico por 100, divido por 70, eu vou ter esse custo por bezerro. Correto? Então, esse passa a ser, então, o meu custo real por bezerro. Por quê? Porque esse bezerro, ele está pagando quem? A conta desta vaca que não emprenhou. Se eu tenho uma fazenda de cria, eu tenho uma fazenda de produção de bezerro. Não teve essa máquina aqui, falhou. Se essa máquina falhou do ponto de vista de bezerro, alguém paga a conta dela. Ah, mas ela ganhou arroba. Cara, ela vai ganhar arroba mesmo. Né? Ela está em fase de desenvolvimento, em fase de crescimento, engorda, N coisas. Isso aqui faz parte do negócio, não é do ciclo do negócio. Negócio de gado também traz essa visão aqui de engorda. Então, separando as coisas. Maravilha. Então, quer dizer, eu passo a ter um custo de bezerro no ano aqui de 1.542. Ótimo. Se eu tenho hoje um bezerro macho e fêmea na média sendo vendido a 1.750 na data de hoje, tá, no dia 18/10, que a gente está fazendo esse episódio aqui, tá? Então eu tenho aqui um resultado, então, por bezerro de R$207. Na base 100, isso me traz 14.500. Olha que interessante. Eu passo a ter, então, um lucro por bezerro, frente a valor de mercado, frente a custo de 12%. Cara, isso agora passa a ser interessante. Por quê? Porque se meu juro da economia hoje está em 10,75, então quer dizer que a minha operação, ela está sendo rentável frente ao quê? Ao valor real do dinheiro que a gente tem hoje. Ótimo. Então, quer dizer, quando eu não dou chance, tá certo? Eu começo a ver um resultado. Bom, da mesma forma, o que eu faço? Eu estou limpando as máquinas que não foram boas, que são as vacas que não emprenharam. Então, quando eu faço a reposição aqui, o que acontece? Eu tenho um custo para repor a mercado. Eu vou lá no vizinho, vou aonde for para comprar, então, as novilhas para entrarem no meu próximo ano, tá certo? Na mesma
estrutura aqui, eu vou ter um custo de 80 mil. Ótimo, mas se eu vendi a 112, então eu gerei uma receita sobre este negócio que eu gero em paralelo dentro da minha fazenda, de 112 mil, eu ganhei 32. Então veja que a soma disso aqui me traz um resultado que de 46 mil. Ótimo. Então o que eu pego e faço aqui? Uma conta já na hora aqui para vocês. Ó. Se eu pegar isso aqui, ó, 100 vezes 1.000 e pouquinho, quanto que eu tenho? 102 mil, certo? Então eu tive um resultado de quanto sobre isso daqui? De 46 sobre esse custo aqui. Maravilha? Então o que acontece com isso daqui? Eu começo a ter um ganho real sobre o meu custo efetivo. Por que isso é importante eu ter essa análise? E a gente colocou IETF aqui também. Então está tudo sendo computado aqui, tá? Eu não computei a IETF no custo mensal de manutenção da vaca. Ele veio aqui para somar a este número aqui. Então, quando vocês pegarem esse número aqui, vocês vão ver que vai dar uma diferencinha. Onde está essa diferença? Que eu puxei esse IETF aqui de base 100. A gente fez um protocolo aqui simplesinho, tá? Nada de exorbitante aqui, tá? Colocamos aqui 2 IETFs por animal apenas para poder chegar nesse valor todo que a gente tem aqui, tá bom? Então, guardado isso, então você vê, Marcelão, quando a gente não dá chance, que a gente trabalha nessa forma toda que eu estou falando aqui, a gente consegue trazer um ganho aqui, tá? Não olha esses 23 aqui, foi só um comparativo, depois eu vou voltar nele, mas o que importa nesse primeiro cenário é isso aqui. Bom, se eu vou num segundo cenário, que eu estou dando chance, que isso acontece bastante de eu dar uma chance, certo? Então o que acontece? Eu vou ter a mesma quantidade de bezerros, eu vou dar chance para 10% disso daqui e vou fazer uma venda só de 20% desse descarte. E vou repor na mesma proporção, tá? Bom, esses números aqui, eles são baseados no que a gente viu lá embaixo. Quando eu pego e eu seguro esses animais aqui, ó, tá? Para uma chance, eu aumento o meu custo aqui, baseado nos 85 dias e segurando ele para mais 9 meses aqui, tá? E a gente está sendo aqui muito relativo. Por que eu segurei 9? Eu não aumentei mais que 9? Porque vai que ela aborta no 6º mês, no 7º mês. Então, eu estou jogando isso aqui com uma chance mais alongada. Eu podia aumentar, em vez de ser 9, eu podia colocar aqui mais 12 meses aqui de custo desse animal dentro. Eu fiz isso para poder balizar. Certo colocar, né? Anualiza o negócio e deixa o pau torar, porque fica melhor a análise. Exatamente. Né? Análise, entendi. Exatamente. Então eu trabalhei com 9. Então, quando eu pego isso, olha para que acontece. Ó. Olha o custo lá atrás, não era 1.500? Quando eu seguro essas vacas aqui, olha para quanto vai o meu custo por bezerro. 1.650, um pelo outro aqui. O que aconteceu? Ela já começa a consumir meu ganho real. Se a minha fazenda é de cria, o que eu estou começando a fazer? O meu foco de geração de receita começa a pagar conta. Começa a pagar conta. E aí, o que acontece? Eu começo, de fato, a perder a visão de lucro. Se eu tinha 12, olha para quanto vai. Para 7. Tá? Para 7. Ótimo. Se eu tinha o quê? Uma venda de 30, eu passo a ter uma venda de 20%. Olha para quanto isso aqui vai. Olha a minha reposição aqui. Olha o meu ganho, a soma de um pelo outro já cai para 35 mil. Se eu falo que o meu resultado final, quando eu não dou chance, ele é de 46, olha aqui os 23 que eu estava falando para vocês, quando eu comparo um pelo outro. Eu estou perdendo 23% em um ano. E segurando só 10% dando chance para 10%, né? Estou dando chance para 10% do que já era descarte. Que quer dizer, esses 10%, talvez no próximo ano, ela vai continuar vazia. E aí, se eu for jogando isso para frente, o buraco vai só afundar. Então, por isso que eu quis dizer no começo, a gente está fazendo uma análise de uma foto. Não, foto. Se for desse provocação. Jeito, já no segundo ano que você segurar, você já mata o lucro. Acabou. Já era ali, você já está no negativo. Já era. Porque quem me garante que essas 10 vão dar bezerro? Mas é uma vaca bonita, era isso, ela aquilo outro. Aí você ainda matou as 10, né? Na base 100, você ainda matou as 10. E se ela morrer? Exatamente. Você segurou,
fez tudo, né? Então, assim, são ajustezinhos finos aí que São precisa ter. pequenos ajustes, por isso que é bom quando você faz na base 100, porque qualquer coisinha que você mexe, o impacto ele aparece na hora. Às vezes, quando você amplia demais a escala, as coisas podem ficar meio escondidinhas ali debaixo do tapete. Agora, aqui não. Qualquer coisa que você mexe, ela aparece. Bom, então, fica muito nítido isso daqui. Por isso que, assim, eu sou muito cético, às vezes, as pessoas falam comigo, segura? Não segura, manda embora. Por isso, você tem que deixar ajustada a sua estação. Por isso que a sua estação ela não pode alongar tanto. Por isso que ela tem que terminar juntinho com o fim das águas, que a vaca vai estar no estágio ótimo para você poder mandar ela embora, para você poder abater, a não ser um caso ou outro ali que você vai precisar de fazer um ajuste, mas de modo geral, você vai estar preparado para isso. De modo geral, você está preparado para isso. Entendeu? Porque se você fez isso, você vai tirar o bezerro do pé dela lá para março, ela vai ter mais um mês ainda para poder recuperar, para ela ganhar peso, entendeu? Para ela poder sair no momento certo. Então, tudo isso é importante estar onde? No seu planejamento. Então, o que a gente está fazendo aqui, nada mais é um desenho numérico, mas que vai influenciar depois no seu planejamento. Bom, Sim, indo agora na... é só uma cutucadinha, né, no grande esboço do planejamento, né? Exatamente, aqui é uma cutucadinha para você, ó, for montar seu planejamento, opa, eu tenho que ter essa atenção. E aí, cara, indo para uma coisa que a gente mais vê, que é com a recria, segurar esse bezerro. Primeira coisa, quando eu seguro uma bezerra fêmea para recria, eu já estou tirando receita de bezerro, porque ela não vai ser vendida, você concorda? Ela vai para dentro do seu rebanho, ela vai para consumir a sua fazenda, ela vai para eliminar território de produção. Por que ela elimina o território de produção? Porque eu estou gerando estoque. E para mostrar em algumas contas aí de algumas consultorias, né, que usando isso aí, essa reposição, fecha no azul, né? Isso, Porque tem o exato, mas ganho patrimonial você do tem o negócio, ganho, exato, é ganho patrimonial, não é caixa. No saber. final, meu amigo, o ganho patrimonial ele não está na sua conta do banco, ele está no seu balanço financeiro, mas o balanço financeiro ele não é monetizado. Sim. Onde é monetizado? É a sua conta do banco. É lá que você tira o dinheiro para pagar uma conta, que você tira o dinheiro para comprar alguma coisa. O balanço não é valor monetizado. É igual Balanço. eu falo, né? Pô, matéria seca de pasto não paga conta. GMD que fica dentro da fazenda não paga conta, gente. Não Ah, paga mas conta. não paga conta. Se não realizar isso em venda de arroba, né? Porque nós estamos vendendo carne, vendendo arroba, seja ela Isso. de bezerro, seja ela boi gordo, seja a vaca descarte, seja o que for, nós estamos, né? A moeda é essa, o produto é esse, querendo ou não, é a arroba. Então, se isso não gerar, se não tem desfrute, eu tenho estoque que chupa meu dinheiro, chupa minha receita, né? Na base 100 fica muito interessante de ver aí a quantidade de matriz para pagar a quantidade de recria que tem que ter, né? A gente nem colocou aqui ainda você perde aí 1% de área para touro e por aí vai, né? Ah, não, eu não tombo as matrizes, eu esqueço, eu não consigo empastar melhor, as vacas de descarte continuam dentro da fazenda, tombando mais Isso. um ano porque não deu conta de sair. Então você tem ali mais 4, 5% de área, 10% de área perdida que podia estar em vaca, em matriz apta, né? Gerando com possibilidade de gerar receita. Então, isso tem que tomar cuidado, gente, com essa turminha aí do Instagram. Tem. Aí você vai e faz o seguinte, né? Você pega. Quando eu seguro a recria, então a primeira coisa que eu faço, eu diminuo o meu valor, minha quantidade de bezerro para venda. Se eu faço isso, eu diminuo a minha receita de bezerros, mas automaticamente eu aumento quem? Olha o meu custo de bezerro. Ele passa a virar prejuízo. Ah, mas eu tenho essa recria. Eu estou segurando ela aqui. Quer dizer, quando esse bezerro sai, ele está valendo aqui, vamos falar assim, 1.700. Ah, mas quando ela chegar no ponto lá, ela já está valendo 2.200. Ah, então eu estou ganhando dinheiro com isso. Você realizou isso? Não, você tem custo para fazer isso. Aí a gente vem e faz o seguinte, né? Como eu seguro,
Se eu vender, eu vou segurar, mas alguns descartes vão embora aqui, tá? Eu fico com uma recria de 45. Por que uma recria de 45 se eu estou segurando só 15? Porque eu tenho que fazer estoque dessa recria. Eu tenho que fazer estoque. Por quê? Porque a cada ano eu vou tirar quantas de lá? Eu vou tirar 30, eu vou tirar 20, eu vou tirar... Então eu tenho que fazer esse estoque. Então a gente jogou uma base de 45. Só que, obviamente, vão sair 30 vacas, porque a gente vai estar trabalhando nessa mesma média aqui de 70% que de desmama. Eu não mudei a média, eu tirei essas 15 e joguei na recria. Então ele sai esse valor, correto? Ótimo, ele sai esse valor. Lembra que eu tenho prejuízo em bezerro, né? Ótimo. Essa receita ela aconteceu no caixa da empresa, da fazenda, assim, eu realizei a venda desse descarte, né? Sim. Essa recria ela vai voltar. Como? Custo, em custo. Tá lá, ué. Então, se eu seguro essas 45 aqui na média de 24 meses para ela estar pronta, que isso aqui é um estoque, ele é manutenção, ele vai girar em torno disso, ele não vai diminuir, ele vai ficar balizado nisso no tempo, eu tenho o quê? 45 vezes 85 vezes 24 meses. Olha o custo disso daqui. No final... Isso que a gente tá sendo bonzinho, que você ainda tá acertando o maneiro da recria, né? Porque senão vai para tudo está 36 perfeito. meses. Não, tudo está perfeito. Eu não estou colocando nenhuma situação hipotética. Eu estou tirando o mundo orgânico, que é o da fazenda, trabalhando no mundo estático. Não, esse povo ainda bate certo? na gente aí na rua, né? Exatamente. Para o mundo estático. O que vai acontecer? Olha a única receita positiva que vai acontecer aqui. É 20 mil que vai sobrar, mas ele está sobrando, não é porque o resultado foi bom. Não, porque ele está pagando para manter isso aqui, ó. Aí o bezerro deu negativo. Eu tenho que pagar a conta desse bezerro. Então, quer dizer, a engorda que você fez, que poderia estar sendo super bem feito, o seu planejamento, está indo para onde? Pro ralo. Olha para quanto vem o final de resultado aqui. R$9.000. E aí, não é de propósito que a gente deixou o sem chance no meio, né? Olha isso aqui, ó. 46, que cai para 35, tá certo? Que cai para 9. Para 9. De aí, novo, recria. Né? Pode falar. Que a gente fala, inchaço de rebanho. Tem que tomar cuidado. Ineficiência, incompetência na recria, tem que tomar cuidado, né? Isso é muito. Aí o cara quer consertar isso tudo aí, aumentando a suplementação. Aí suplementa, aumenta o custo da recria. Pior ainda se ele quiser fazer a precocinha para tentar diminuir um ano de era dentro da fazenda. Aí, chefe, não vai sobrar nem os R$9.000 pro cara. Né? Mas não é... acho que a intenção de hoje, desse episódio aqui, da gente falar da desmama, né? E num momento que está sinalizando, né, uma alta aí no valor de arroba, então o bezerro já vem acompanhando tudo isso aí. Refaçam suas contas, tá bem na hora de começar de montar o orçamento forrageiro, de montar o orçamento financeiro, de sentar e fazer um bom planejamento agora, desenhar isso até outubro do 25, né, para poder entender. Fazendo, aqui nós já deixamos um pouquinho de conta aqui, já meio esmiuçadinho, para vocês começarem a trabalhar isso aí, essa parte do planejamento, que é o que a gente vem batendo. Enquanto vocês não entenderem que o hábito de planejar, o hábito de gerir é importante, vai continuar acontecendo alguns errinhos. Gustavo, eu acho que foi um episódio sucinto, porém um tanto quanto elucidativo do ponto de vista econômico, da parte de cria. Cara, da minha parte, eu só agradeço, muito obrigado. Primeiro episódio da segunda temporada. Gustavão, manda um abraço para a galera aí. Moçada, obrigado. Mando sim. Marcelão, brigadão. Turma,
A ideia era essa, tá? Era trazer para vocês aqui de forma simples, tá? Não tem aprofundamento aqui, a gente quis de fato trazer uma visão aqui lógica para você começar a pensar e se provocar. O dia hoje aqui era de a gente trazer essas contas para vocês. Estamos vivendo um momento de orçamento aqui, um momento importante, vocês estão vendo isso no dia a dia. E as contas aqui é para poder elucidar, para poder te ajudar a pensar como que você vai aqui, de fato, se organizar para esse seu próximo ano. O mercado está aquecido, a gente está vendo aí cada dia notícias, arroba subindo, mas acho que a cautela aqui é importante para esse momento. O cenário agora não é o cenário real. O cenário real a gente só vai entender ele lá para dezembro e janeiro, do que a gente vai começar a viver para os próximos anos aí, dentro da nossa pecuária aí. Beleza? É isso aí, Marcelão. Galera, se gostou, aperta o sininho lá, tá certo? Precisar de alguma coisa, chama a gente lá no chat lá, tá? Quer um pouquinho mais de explicação dessas contas, coloca lá, a gente responde. O importante é que você aqui a cada dia aumente o seu conhecimento, tá? E vença na sua pecuária. Aquele abraço, Marcelão. Moçada, fique com Deus.